Bem-vindos ao Fertilicast. Esse é um podcast voltado para informações sobre saúde reprodutiva, todos os aspectos, com profissionais extremamente capacitados, explorando os assuntos, trazendo esses assuntos da melhor forma possível para você que está aí do outro lado, poder ouvir, curtir, entender os assuntos, passar para as pessoas que você conhece que está vivendo o problema ou se você mesmo está vivendo o problema. Então esse podcast ele é extremamente voltado para a saúde reprodutiva. Nós estamos em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e este é o Fertilicast. No episódio de hoje, nós temos um convidado que para mim é muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Teve uma carreira meteórica, ele chegou do nada, subiu, cresceu, mostrou quem é, e é muito bom, muito respeitado na área, um amigo meu, e o nosso assunto hoje vai ser bem interessante. O assunto vai ser sobre indução da ovulação, no geral, de todas as formas que você possa imaginar, desde um procedimento bem simples, um procedimento bem complexo, casos bem difíceis. Eu estou com a pessoa que mais entende disso, porque tem protocolos, tem trabalhos, tem publicações, trabalha num serviço enorme sobre reprodução assistida. Então eu estou com o Renato de Oliveira, grande amigo meu. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz de ter você aqui, bater esse papo extremamente legal. Diz para mim, essa carreira meteórica, eu sei que você veio da Unicamp, né, que nem a nossa outra entrevistada, a Flávia, que era também da sua turma, né, se não me engano, e você entrou no nosso serviço ali do Instituto, cresceu, montou o seu serviço, está no nosso serviço. Mas aí, Renato, como que foi? Quem te deu essa ideia? Por que você resolveu entrar nessa área? Porque todo mundo aqui quer saber um pouco quem você é de cara, né? Bom, primeiramente, obrigado, Valdemar, pelo convite, é um prazer estar aqui. E admiração, o respeito existe, e se eu sei alguma coisa é porque eu tive bons professores que estão aqui na minha frente, então realmente é um privilégio estar aqui. Em relação à minha carreira, à minha formação, eu fiz minha graduação, minha residência na Unicamp, e o problema é que a infertilidade não é uma questão que o SUS ainda contempla de maneira grande. E eu precisava encontrar um outro centro para eu continuar com essa formação. E na época eu conheci o Ideia Fértil dentro da Faculdade de Medicina do ABC, que é um centro que até hoje se destaca não só pelo seu volume, mas pelo seu academicismo, por todas as questões. Tive a oportunidade de ingressar lá, e lá acabei fazendo minha carreira. A reprodução, a infertilidade, ela começa para mim porque eu acho que ela mistura um pouco da ginecologia endócrina com a questão de uma questão sensível do paciente, as tecnologias associadas. Eu acho que isso é um grande desafio até hoje. Na época me encantou, só que eu não tenho um parente que seja infertileuta, não conheci uma clínica, então eu comecei a me aventurar. Eu acho que quando você vai se aventurar numa área, a gente se apega naquilo que é palpável. Então foi o estudo, foi a pesquisa, foi onde eu achei que eu poderia trilhar um caminho, e acabou dando certo. Tive a oportunidade, tenho que sempre agradecer o Caio pela oportunidade, pela confiança, e foi, quando eu era estagiário, eu lembro que eu via a questão da honestidade do protocolo, escrevi o primeiro protocolo, tinha um banco de dados lá que eu acabei mexendo, isso aí propiciou depois eu fazer meu doutorado direto, e entrei na graduação, hoje eu estou na residência, hoje eu faço também, sou orientador da pós-graduação, então eu acho que tudo isso daí acabou me ajudando de certa forma a crescer. E quando a gente tenta ensinar alguma coisa, a gente aprende, né? Então acho que hoje eu sou R20, continuo aí tentando aprender alguma coisa, e com isso que eu me Mas inseri. você teve muito mérito, uma pessoa muito esforçada, muito estudiosa. Eu sou de uma geração mais antiga, né, que a gente tinha o professor Pardal, que sabia tudo e tal, né. Então eu fui um cara também que gostei muito de comer livro, estudar livro e saber as informações, e acho legal que quando a gente pergunta uma coisa, você vai lá buscar desde a fisiologia, da fisiopatologia, você vai e você lembra em todos os artigos, você é um cara que está muito atualizado, estuda muito. E não é por menos que você está aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, Renato. Eu acho que é para vocês entenderem que realmente a gente que entende do assunto. Então a gente vai falar hoje de indução de ovulação. Talvez quando estivesse um pouco antes do Renato, jovem ainda, eu perguntei para o professor Caio mesmo, que já esteve aqui com a gente falando,
que eu posso fazer para me destacar e tal? Ele falou, Valdemar, vai falar de indução de ovulação? Tem 50 professores, chefes titulares e tal, que falam desse assunto. Melhor você fazer um assunto diferente e tal. E foi realmente, ele me deu uma dica e eu fui fazer um assunto sobre infecções. Um dia ainda vai ter um podcast só de infecções, que você, eu comigo mesmo ou eu com alguém que... Mas de qualquer maneira, o Renato ele conseguiu se destacar não só em induções de ovulação, mas protocolos, etc. Mas ele conseguiu se destacar muito nessa repercussão, nessa área. Fala para laboratórios, inclusive. Então, ele hoje tem um know-how muito forte. E é com isso, Renato, que a gente vai explorar um pouco para apresentar para as pessoas que estão ali do outro lado entenderem. Então, a gente tem 3 tipos de tratamentos básicos, né? Das baixas complexidades, que é aquela relação sexual programada, o casal ainda está descobrindo qual que é a causa da infertilidade, pode ter uma relação ali com induções ou para melhorar um pouco a taxa de gravidez. Existe uma inseminação artificial também, que às vezes as pessoas se confundem um pouco, acho que eu já tenho podcast disso, mas a técnica é só preparar o sêmen, colocar no útero da mulher no período que ela está fértil. E tem a fertilização in vitro, que tem muitas nuances. Então a gente vai fazer um passeio por essas atividades de tratamento. Então quando uma mulher chega para uma indução da ovulação, um caso assim, doutor, eu não consigo engravidar, mas já me disseram que eu tenho SOP, né, síndrome do ovário policístico, eu não consigo menstruar e não consigo ovular, e eu já entendi isso, mas como é que lida com essas pacientes? Porque seguramente, né, tem umas classificações, tem um monte de coisa que a ciência mostra pra gente, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer essa mulher ovular, né? Então, esse é um caso complexo. Você tem dicas para essas mulheres, assim, de tudo, para melhorar a ovulação, quer dizer, pensar até em estilo de vida, mas assim, como que faz para essa mulher ovular para uma simples relação sexual programada para tentar engravidar? A SOP é um caso desafiador. Se a gente for pensar nas causas de infertilidade, hoje ocupa no grupo feminino a principal, a anovulação crônica. Ou seja, aquela mulher que não consegue ovular com a frequência adequada. Em relação às pessoas que estão em casa para saber, será que eu ovulo adequadamente? Existe um conceito que é o que é regular. Regular não é a mulher que menstrua necessariamente todo dia às 15, às 2h22 da tarde. Isso é um tipo raro de regularidade. Regular é quando você menstrua com intervalos entre 21 a 35 dias. Quem definiu isso? Isso vem dos últimos guidelines da síndrome do ovário policístico. O último foi publicado em 2023, é um conjunto de várias sociedades, ele foi muito bem escrito. E de lá saem algumas questões que são dicas até para essas mulheres. Então, primeira coisa, se você menstrua entre 21 e 35 dias, provavelmente você ovule. Isso significa que tem mulheres que vão ter no mesmo mês 2 menstruações, quem menstrua 21 dias, e tem mulheres que vai ter mês que pula. Isso não significa que teu ciclo é uma bagunça, significa que teu intervalo é maior ou menor. Dentre essas fases, o folículo tem que crescer e depois, quando ele ovula, aí é meio fixo. 2 semanas depois, ou menstrua ou você está grávida. Esse período é chamado de fase lútea, se a gente for considerar o ovário. A primeira fase folicular de crescimento que varia de 7 a 21 dias. Então, tem mulheres que até pode crescer o folículo, mas cresce de maneira tão lenta que isso demora 2, 3, 4 meses. E o que faz isso crescer? E aí que é a grande dificuldade. A síndrome dos ovários policísticos, que é a principal representante daquelas mulheres que não ovulam, ele é uma etiologia, ele tem uma origem ainda não totalmente esclarecida e são vários mecanismos. E a sugestão que surge em 2018 e 2023 eles mantêm vamos dividir por tipos de SOP. Ou seja, o tipo A, B, C e D, porque existe aquela mulher que está acima do peso, que tem uma resistência à insulina, que a hora que ela perder 10% do seu peso, ela vai conseguir voltar aos ciclos ovulatórios, que é um tipo que vai se beneficiar disso, mas tem tipos de mulheres que têm ovário policístico porque tem um peso adequado, e a gente não sabe o quanto a questão autoimune ou de sinalização celular. Sinalização celular é um termo que a gente usa na medicina para dizer, eu tenho uma chave, eu tenho uma fechadura, eu preciso ativar meus receptores, e às vezes o caminho para essa chave chegar e ativar não funciona adequadamente, e às vezes ela chega até adequadamente, mas eu tenho alterações desses receptores, a minha fechadura é diferente da minha chave, que são as variantes gênicas, que são receptores de formato diferente, só que isso ainda está em termos de pesquisa, a gente não consegue aplicar na prática clínica. E a grande dica parece que, de um modo geral, a mudança de estilo de vida é o primeiro aspecto. E aí a gente vê o impacto das canetinhas emagrecedoras.
Tanto que há um tempo atrás tinha até falado do Ozempic Baby, Bebês Ozempic, né? isso mesmo. Que perde peso, eu reduzi a massa corporal, eu volto a ovular e às vezes eu nem queria engravido. Eu estou falando de um grupo em geral. E para quem quer engravidar, ainda não inventaram nada melhor que a dieta atividade física com ou sem auxílio medicamentoso. Então comece a se alimentar bem, comece a se exercitar. E aí a gente vai ver, lógico, se tem resistência insulínica, as medicações como aquelas mesmas que a gente usa para diabético, como as biguanidas, metformina, glifade pode utilizar, mas isso tem que ter acompanhamento médico. Não dá para fazer aleatoriamente. Uma estratégia que se recomenda, mas que aqui eu gostaria de sugerir fortemente, porque nós temos publicações até na Sogest, tudo para que não faça, tomar indutores de ovulação como clomide e letrozol e não fazer ultrassonografia. Porque eu posso até desbloquear esse ovário, mas como a resposta é normal, pode crescer 4, 5 folículos, essa mulher vai ovular, nem vai saber, e uma gestação múltipla é um risco. Então não façam isso. Se for fazer, monitore. E aí nós estamos falando de baixa complexidade, que é o coito programado ou inseminação intrauterina. De um modo geral, né, o que é a baixa complexidade? Nós queremos que o encontro dos gametas, ou seja, do óvulo e do espermatozoide, ocorra dentro do corpo da mulher. de uma forma natural, não tendo relação, né? Ou tendo relação, pegando sêmen e jogando lá Então dentro. vocês perceberam, né? O ovário policístico. Por que eu toquei nesse assunto logo de cara? Porque também ele vai servir para mais para frente para a gente conversar de outras situações. Mas é exatamente o professor ele acabou de nos explicar aqui que mudança de estilo de vida é importante. E o médico ele tem que acompanhar. Por quê? Porque muitas vezes isso não acontece, a gravidez ela não vem, e aí quando a gente regula, faz a menstruação voltar ao normal, aos seus períodos, a mulher começa até a sentir diferente, começa a ter TPM, coisa que às vezes ela não tinha, né? E aí ela começa a mudar bastante e isso resulta em gravidez, porque a causa era a anovulação. Diferente de outras causas, como trompa obstruída, né, as tubas uterinas obstruídas, problemas nos espermatozoides, aqui a gente está falando especificamente de ovulação, gente, tá? A gente está falando de ovários. Então, a síndrome do ovário policístico e ovário policístico são duas coisas que eu acho que você vai precisar explicar para as pessoas que estão ali, porque às vezes tem aquela mulher que ela não tem a síndrome, né? Ela não tem os aspectos da síndrome, e tem aquela mulher que tem muita reserva ovariana, tem muito folículo, e às vezes nem tem distúrbio de ovulação, né? Então, dá uma luz também para as pessoas entenderem isso. A SOP, para vocês terem uma ideia, é um assunto que ele já é centenário, para nós, pelo menos em termos de diagnóstico. A primeira publicação é de 1935, de uma revista chamada American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2 médicos, tanto o Sten quanto o Leventhal, eles nos Estados Unidos, na primeira década de 30, eles tinham 7 mulheres que tinham características parecidas. Estavam acima do peso, tinha aumento de pelificação, pele oleosa, tinha uma irregularidade menstrual, ou seja, ficava mais do que 35 dias sem menstruar, e todas queriam engravidar. Na época eles não tinham conhecimento da infertilidade, não tinham uma ultrassonografia, não tinha isso, eles eram cirurgiões. O que eles fizeram? Um chegou por e falou assim, vamos operar essas pacientes. E na cirurgia, para ver se tinha alguma alteração do sistema reprodutivo delas, todas tinham o mesmo padrão. Tinham ovários aumentados com padrão policístico. Eles tiraram uma fatia desse ovário para estudar se era uma doença, um câncer, algo, fecharam, deixaram direitinho e foram ver. Bom, o resultado do anátomo patológico, aquele que a gente manda para o laboratório para ver se é doença ou não, deu tudo ovário com padrão policístico. Mas qual foi a curiosidade? Todas voltaram a ovular e 2 conseguiram a gravidez. Eles acharam tão interessante que publicaram nessa revista em 1935. E a partir daí surgiu um conceito. Ter ovário policístico não significa ter a síndrome dos ovários policísticos. Ter ovário policístico não significa que você é infértil. E aí surgem os critérios de Rotterdam em 2004, que fala o seguinte, olha, vamos melhorar isso. Você pode ter ovário policístico. Aliás, toda moça, isso é importante, toda moça da primeira menstruação até os primeiros 8 anos nem deveria fazer ultrassonografia por esse motivo, porque todas vão ter ovários policísticos. Então isso não é um critério. Para adolescente a gente avalia, mas de outra maneira. Porém, se você tem ovário policístico isoladamente, mas menstrua, não tem sinais de acne, pelificação, ok, segue a vida, tá tudo bem. Mas se você começa a ter irregularidade menstrual ou tem esses sinais, tem 2 desses 3 sinais e excluiu outras causas também leva a isso, aí você tem a SOP. E a SOP sim está associada com a infertilidade por um motivo.
Se eu não ovulo, não engravida. E aqui mais um mito. Não significa que você tem SOP que você não vai ter filhos. Significa que naquele momento você tem maior dificuldade de ovular e isso pode impactar em ter filhos. Então, eu acho que talvez desmistificar. Se você tem ovário policístico, mas menstrua e não tem sinais de hiperandrogenismo, que é pele oleosa, perda de cabelo, aumento de pelo aqui Relação nessa do cintura região, quadril também, né? Perde um pouquinho relação a cintura também. perde, porque acaba tendo a cintura Ah, abdominal. Se você tem isso, talvez você não tenha SOP. Talvez você vá engravidar. Mas você tem a SOP, não significa que você não vai engravidar, mas significa que você precisa, talvez, a ajuda médica para controlar esses fatores. E a mudança de estilo de vida vem aí. Então, acho que esse é o primeiro fator para a gente diferenciar o que é SOP do ovário então policístico. ficou importante porque daí, quando tem isso, o médico precisa estar junto com você agindo exatamente por que ele falou. Não pode deixar de só pegar, eu vou tomar tal remédio que tal pessoa tomou e ela engravidou. Perigoso. Isso, acho que essa mensagem ficou bem clara. Renato, maravilhoso explorar esse assunto com você. Olha que legal, né? A gente falou sobre a baixa complexidade. Só que aí tem pacientes que já têm diagnóstico de infertilidade, né? E aí eu queria explorar com você duas situações, tá? A primeira, eu vou, para deixar o SWOP mais profundo, né? Porque a gente vai ter um estilo para fazer uma fertilização numa paciente desse tipo, mas a gente tem outras situações, que são os outros critérios daquelas mulheres que já ou tem uma idade um pouco mais avançada, mas às vezes ela tem uma idade avançada, mas ela tem bastante folículo, ainda ela tem boas chances de ter bastante óvulo, e tem aquelas mulheres que têm, ao contrário, né, ela tem uma idade mais baixa, mas ela tem pouco óvulo, né, então, para isso até criaram uns sistemas de classificação, que eu acho que é importante, porque quando a gente vai induzir a ovulação dessas pacientes, algumas ficam decepcionadas. Principalmente quando elas fazem o tratamento juntas, né? Ou para tirar óvulo para congelar, que hoje em dia é extremamente comum. Hoje, eu não sei, da minha parte já vai fazer quase 50% do meu volume já está nessa de só congelar óvulos e não fazer tratamentos reprodutivos. Mas o nosso assunto é indução de ovulação, é para todas. Então, tem muitas mulheres que se decepcionam. Você vai dar o remédio, ela tem uma reserva baixa, tal. Para isso a gente tem alguns jeitos, mas não tem milagres, né? Então, como que você vê isso, né? Pelo perfil da paciente. Esse é o grande desafio, né? É a pergunta de ouro para saber como que eu vou fazer com que todos os meus folículos cresçam, que esses folículos tenham um ósito como se fosse a casca do ovo crescendo, eu quero a gema. E que essa gema, esse ósito esteja maduro e que ainda vai resultar num embrião, e esse embrião vai estar adequado para ainda implantar no útero e para no final ainda esperar o tempo certo para nascer. Ninguém na face da Terra hoje tem uma boa resposta para isso. Mas a gente tem algumas estratégias que, quando se compara, parecem bem interessantes. Então, a primeira coisa, como definir? Eu acho que hoje existem alguns marcadores de reserva ovariana, como o hormônio antimileriano, a contagem folicular-antral, tudo, que nos ajuda a ter um norte, mas o principal é a idade. E aqui o Valdemar citou uma coisa importante, né? A preservação social ou aquela que tem querendo ter o filho. A gente sabe que teve uma mudança do papel da mulher na sociedade, cada vez mais se posterga a gravidez por diversos motivos pessoais, profissionais, e a gente tem que lembrar que, de um modo geral, agora nós estamos falando de média na população, de curva de Gauss, o que ocorre mais comumente. Até 35 anos parece que vai bem. Dos 35 aos 37 começa a cair. Dos 37 aos 43 essa queda é muito mais importante. Dados da rede latino-americana de reprodução assistida fazendo um tratamento de reprodução assistida. Com 35 anos, 40% a 45% vai conseguir a gravidez. Com 43 anos, eu estou falando de mais ou menos 5 a 8%. Com 44, 1 a 5%. Com 45 anos ou mais, menos de 1% vai fazer, mesmo que faça o tratamento nos melhores laboratórios, com os melhores profissionais, em qualquer lugar do mundo. Porque esse dado se repete na sociedade europeia e sociedade americana. Ao ponto que, eu posso citar isso porque esse dado é público, sem entrar no mérito de gostar ou não dela, mas a Viviane Araújo é uma rainha da bateria. É uma pessoa que cuida do corpo, é um exemplo para outras mulheres. E para alcançar o desejo reprodutivo, ela teve que utilizar o ósito de outra mulher. E ela está muito bem resolvida com isso, feliz, e hoje acho que é um exemplo para essa geração que entende que por mais que você esteja muito bem, talvez eu até esteja escutando esse podcast na academia, após passar com a nutricionista, com tudo, a idade hoje é um fator fundamental. E isso impacta na estimulação.
Porque às vezes, por mais que tenha um número de folículos bons, estimule e consiga lá 8, 10 ócitos, a chance de conseguir no final ter um embrião com uma chance, ela é baixa. Mais ou menos com 41, 42 anos, a cada 16 ócitos que nós conseguirmos, 13 vão ser maduros, 10 vão fertilizar, 5 vão chegar no estágio de blastocista, a gente pode até avançar nessa explicação, que é o estágio de divisão celular até em que um embrião esteja pronto para chegar no útero, e se fizer uma análise genética com todas as considerações que existem nisso, que não responde todas as questões genéticas, mas é o que tem hoje de melhor instrumento para se avaliar, um vai estar com chance, os outros 4 vão estar alterados. 16 para 1. E aí, muitas vezes, isso tem um custo físico, emocional e financeiro. Como que a gente coordena isso? E como chegar com 16 óvulos também não é fácil. Para quem está oferecendo 4, 5. Eu acho que aquela hora, Valdemar, que a gente apresenta a estatística para nortear, mas deixa a estatística um pouco daqui. É o que temos, é o que nós vamos fazer, é o que faz sentido. Eu acho que é assim que eu tento ver com cada caso. O que faz sentido, são nossas chances, vamos tentar, quantas possibilidades nós conseguimos fazer. Se eu acho que para todas eu tenho que fazer 4, 5 ciclos para juntar um número grande, acho que não, acho que a gente pode fazer uma, ver a resposta, tentar ver se deu certo. Principalmente se a idade for mais baixa, né? Então uma mulher que tem uma reserva, por exemplo, vai lá e colhe só 2 óvulos, ela tem 32 anos. Então, quer dizer, a gente sabe que esses 2 óvulos estão um pouco melhores, pensando na idade dela, mas ao mesmo tempo ela ter a reserva baixa aos 32 anos já é uma coisa que chama um pouco a atenção. Chama a atenção. O que eu vejo muito em consultas, né, e que elas ficam muito temerosas, principalmente as que vêm por motivos pessoais, fazer a preservação da fertilidade, guardar seus óvulos para usar no futuro, e elas chegam com uma reserva, esse hormônio antimileriano, elas chegam com ele mais baixo. E elas fazem, eu acho que talvez até como o homem, quando ele tem pouco espermatozoide, ele faz uma relação dele com a potência, a capacidade dele, né, erétil, de ser potente. As mulheres fazem uma relação muito forte de reserva ovariana baixa com infertilidade, né? Mas não parece que isso tem uma relação assim tão forte, né, Renato? Não, não tem. Esse seria tema de um podcast, acho que até, viu, É Ademar? um assunto inteiro, longo. Eu vou colocar a minha impressão, com todas as limitações que isso tem, de uma maneira bem resumida. O hormônio antimileriano, ele sim, surge por Jost, com estudos com coelhos, e foi crescendo a evolução, e praticamente no começo desse século que a gente começou a entender o papel dele na infertilidade. O que ele é? O hormônio antimileriano. Ele surge como um marcador de reserva ovariana, como se fosse um tanque de gasolina que nos dá a ideia de quanto de combustível nós temos para completar essa jornada da fertilidade. Só que os estudos eles não são todos congruentes com essa mesma informação. Por exemplo, o MH hoje, existe 4 formas na corrente sanguínea. O ProMH, a forma carboxy-terminal, a forma aminoterminal e uma ligação não covalente carboxy com aminoterminal. Em outra linguagem, por mais que eu fale MH, é um nome genérico de 4 tipos que estão lá. Esses tipos na corrente sanguínea, dependendo do kit que a gente utiliza, e já fizeram esse teste com o paciente, eu posso ter valores, o mesmo sangue, da mesma paciente, usando kits diferentes, valores totalmente diferentes. Por exemplo, 0,8 e 1,8. Uma estaria chorando, a outra estaria feliz. Lógico que os extremos eles batem. O muito baixo é muito baixo e o muito alto é muito alto. O problema é essa queda que a gente vê, essa variação que a gente vê. E ainda eu vou falar, o uso de anticoncepcional, para quem está usando, baixa em 30% a 40% o valor dele. Além disso, ele é termosensível. Se eu demoro para fazer análise do sangue, eu tenho variação. E aí, para que me serve o MH? Muito pouco, porque é apenas dentro do ovário, a forma, por exemplo, carboxy-terminal, que vai fazer com que o pequenininho vire grande dos folículos. O primordial vire primário. E às vezes tem pacientes que têm uma depressão mais aumentada, que pode estar um pouco maior isso, e outras menos. Então é um mecanismo tão complexo que um dos maiores estudiosos do MH, que é um italiano chamado Antonio Lamarca, fez uma publicação sozinho na Fertility Stellitis, que é a principal revista americana de medicina reprodutiva, com o seguinte título: AMH, mais complexo do que nós pensávamos. Né? More complex than we thought, AMH. Quem quiser, tá livre, tá na internet para qualquer um procurar. E ele fala sobre isso e fala que talvez a gente não deveria usar tanto nas nossas decisões clínicas o MH para tomar essa decisão. O MH é um instrumento que ele auxilia, mas a idade, olhar o ultrassom, a contagem folicular antral, ver se está usando anticoncepcional,
toda essa triangulação de dados que vai nos ajudar a realmente ver se essa mulher precisa ter esse desespero ou não. Muitas vezes o MH é utilizado como uma triagem para a gente falar, olha, você precisa preservar ou não precisa preservar. E aí eu vou ter que, de novo, é minha impressão, mas o podcast é sobre minhas impressões, né? Exatamente, você que é o professor Não aqui. significa que isso está errado, não significa que quem faça está cometendo erro, não é isso. Mas eu acredito que se a gente só olhar a idade e o projeto de vida dessa pessoa, já seja suficiente. Se eu tenho 32 anos, estou sem parceiro e ainda tenho uma carreira pela frente, congele, mesmo que sua reserva seja boa. Se ela for ruim, congele mesmo, porque a gente acha que talvez não vá durar tanto tempo. Agora, se eu estou com um parceiro, estou tentando, por que não tentar um período, ao invés de para uma reprodução assistida? Eu quero ter um segundo bebê. Sim, congele, porque talvez para o segundo bebê... Planejamento, né? Planejamento. Que antes não tinha falava isso na faculdade, né, Valdemar? A gente não tinha essa aula de planejamento familiar com reprodução Sim, era assistida. só para não ter filhos, né? Não era para ter. Mas, ó, que interessante. Então, a AMH, que é o hormônio antimileriano, ele tem uns números de corte, que claro que se você fez o seu aí, tá desesperada, porque deu abaixo de 1, eu acho que tem que ficar um pouco, sim, desesperado. Isso eu acho que não tem como escapar, mas é um sinal de alerta para você ir procurar o serviço e ver, planejar o seu futuro reprodutivo. Por quê? Porque muitas vezes, como o próprio Renato disse, não é um fator isolado. Então você chega lá, o médico faz um ultrassom, conta nos ovários os folículos, viu? Puxa, mas tem até um folículo. Daí ele dosa um hormônio que é o FSH, que é um hormônio no período menstrual, e vê que tá bom também. Então faz uma associação de informações, né? Isso. E essa associação de informações vai, junto com o médico, ajuda você a fazer o seu planejamento reprodutivo. Eu acho que essa é a função principal, e é bom que a gente entenda que isso não tem aquela relação direta, porque eu tenho essa reserva ovariana baixa, eu vou entrar na menopausa mais cedo, necessariamente? Não, às vezes você tem sempre teve baixo, né? Às vezes tem pacientes que têm, com os 30 tem o mesmo valor que com 32, com 34, com 36, e cai muito lentamente. E tem outras pessoas que perdem muito rápido, né? Que eu tenho um AMH de 4, depois vem no outro ano tá 3, depois 2 anos, não, porque eu tô folgado, tô tranquilo, porque o hormônio tá bom e tal. E aí quando chega no 1 e pouco, que sai correndo desesperada para congelar ovos. Por quê? Mas ela tá tendo uma perda, né? Então, a curva do hormônio às vezes pode ser um fator, mas como ele disse, não é uma coisa isolada. Eu acho que isso é muito bom pra gente, para tirar aquele estigma das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, o que chama a atenção pra gente? Que às vezes a gente usa o hormônio antimileriano para a dose do remédio, né? Então isso é importante também, porque a gente vai falar agora de uma outra face que eu quero conversar aqui com o Renato. Uma paciente com ovário policístico, que a gente começou o nosso podcast falando disso, ela geralmente tem um hormônio antimileriano mais alto. E ela passa a ser um quadro tenso pra gente, grave, que a gente vai ter que dar um remédio, induzir a ovulação dela, ela pode produzir muitos óvulos. E aí a gente sabe que muitos óvulos não quer dizer que todos são bons, né? Na natureza, se eu estiver errado, você me corrige aqui, Renato. Mas se na natureza você tem um que é o eleito dos óvulos, e os outros todos você vai perder naquele ciclo. Então, quando a gente tira os óvulos da paciente, a gente não está gastando os óvulos da paciente, a gente está tirando os óvulos que já iria perder naquela camada, naquela, a gente fala camada, não é bem o certo, mas a gente fala, né, aquele lote de óvulos, e muitos óvulos não são bons. Né? E é isso também e reflete muito no nosso tipo de tratamento. E como nós temos uma indução de ovulação, como que se lida com essas pacientes, Renato? Chega lá com um hormônio antimileriano altíssimo, uma SOP... Ano passado não, retrasado, né, que já estamos em 2026, 2024, saiu um posicionamento da Sociedade Americana sobre síndrome do hiperestímulo ovariano, que é a nossa complicação. Eu fazer um estímulo e crescer demais. Porque quando cresce demais, contraria a visão popular de que bom, quanto mais é melhor, né? Como você já introduziu aqui o assunto. Quando tem mais, cresce desordenadamente, muitos não terão qualidade boa e ainda pode levar a complicações como a perda da permeabilidade vascular, pode encher de líquido a sua barriga, pode encher de líquido o seu pulmão, pode aumentar estados trombólicos, pode dar trombose, em casos mais graves pode sim levar à morte. Então nós não estamos falando de só uma complicaçãozinha, nós estamos falando de algo que tem uma gradação crescente de riscos para essa paciente, e todos nós que mexemos com reprodução humana sempre batemos o olho, tanto que eles colocam como risco básico
Você quer começar uma estimulação ovariana, a paciente ter síndrome do ovário policístico ou ter um AMH maior que 3,5 é fator de risco para baixar a dose. E baixar a dose não significa baixar taxa de gravidez, significa baixar risco. Porque dessa leva, não são todos que são bons, eu preciso ter alguns. Exato. E nem todos vão estar lá. Então, não importa se você teve 25, a tua colega teve 10, teve 5. Talvez essa vai ter mais chance de gravidez do que essa teve mais. Pelo contrário, a chance de estar alterados esses maior número é grande. Qual que é o número? A Sunkara, que é uma estudiosa inglesa, ela fez um trabalho em 2011 e ela mostrou pra gente como ciclo único. Até 15 vai aumentando a taxa de gravidez. Passou de 15, que é o hiperestímulo, isso é discutível com os autores, mas de um modo geral, para o trabalho dela. E é uma corte gigantesca de milhares de pacientes. Acho que é um dos trabalhos mais citados em reprodução. Eu acho, não tem um congresso que ele não vai aparecer, porque ele deu esse número pra gente, passou de 15 como ciclo único, já não é mais bom, já não vai aumentar a tua taxa de gravidez. Então, não cobre do seu médico, colega esterileuta, muita dose para ter um monte, porque passou de 15, piora. Aumenta risco e não melhora benefício. E aí o Polisos, que é outro espanhol também muito citado, ele faz só de outro conceito, não como ciclo único, mas taxa cumulativa de nascidos vivos, que é a pergunta, quantos ossos eu preciso ter, Dr. Valdemar, para fazer um tratamento bom? E a resposta a gente se baseia nesse estudo que fala, até 25 no geral, eu tenho uma grande chance de nascidos vivos, 75, 80% de ter uma criança em casa para levar no shopping. Passou disso, o aumento é muito pequeno. Então esse é um número que a gente programa em geral, mas para quem tem ovário policístico, a recomendação inclusive de todos os guidelines, uma dose não mais que 150, parece que está de bom tom, de 150 unidades de gonadotrofinas, e vamos estimular. E se for para baixa complexidade, a gente vai tentar um mesmo, e se crescer mais do que 4, eu acho que todos os serviços cancelam. Então, vocês entenderam, isso é extremamente importante. Mas tem uma coisa que aí a minha idade e meu tempo vão mostrar para vocês o que a gente está falando. No passado, era uma paciente que ia para UTI e a gente tinha, principalmente as clínicas com muito volume, sempre tinha uma outra paciente que ia para UTI. Eu queria deixar muito claro que a gente teve esse ano uma fatalidade numa clínica que não teve nada a ver com isso, tá? Teve uma fatalidade, uma intercorrência de anestesia que pode acontecer e é raríssimo acontecer, mas hoje, então eu tô falando já, eu tô praticamente há 30 anos nessa área, hoje a gente tem uma segurança muito maior. Então, quando o Dr. Renato está falando aqui pra gente, olha, é perigoso, mas a gente tem mecanismos hoje de ação preventivos para que não haja esse risco de você ter essa internação e essas complicações tão severas. Claro que medicina não existe zero e não existe 100%. Então, claro, pode acontecer sim, mas hoje as técnicas e as medicações, hoje elas conseguem conferir para a gente uma grande proteção em relação a essas doenças. Eu queria lembrar também que a gente tem um episódio aqui com o Dr. Vamberto Maia Filho, só sobre complicações nos tratamentos reprodutivos. Vale a pena dar uma escutadinha se você tem esse risco e quiser entender um pouquinho dessas complicações. Mas muito interessante, né, Renato? A gente fala aqui da indução do ovário policístico. E se a gente pega o contrário? Então, eu tô com aquela paciente que chegou, eu vou exemplificar porque eu acho que pode servir para vocês entenderem. Chegou com 39, 40 anos e um hormônio antimileriano de 0,5. Você vai lá fazer o ultrassom, ela tem 2, 3 folículos no total. E ela está querendo engravidar já, quer fazer uma fertilização in vitro. E aí muitas clínicas fazem umas propostas para os pacientes e eu queria saber a sua opinião dessa proposta para o paciente, né? Então ela já tem uma idade acima de 37, ela tem poucos óvulos e ela quer engravidar. Então você chega às vezes numa clínica que você vai frequentar e vai lá e o médico vai propor, vamos fazer o pool de óvulos ou coleta de óvulos, guardar óvulos, para depois que tiver um número X, fertilizar e fazer o resto do trabalho laboratorial. Mas tem clínicas que vão optar por, não, vamos tirar 2, 3 óvulos e já fazer, porque de repente a gente consegue de 2, 3 óvulos um bom embrião e tal. E aí o Dr. Renato já mostrou aqui algumas informações, né? Às vezes, dependendo da idade da paciente, precisa de 16 óvulos para um embrião que vai gerar o filho, né? Qual que é a sua visão? Porque eu acho que eles têm isso. Eles vão chegar numa clínica e vão receber a informação, puxa, eu tenho pouco óvulo, o médico está mandando eu coletar várias vezes, que é o nome que a gente usa técnico, é pool de óvulos, né?
Qual que é a sua visão disso? Só aí, porque assim, até hoje eu tenho casais que eu discuto antes de começar e eu queria saber a sua visão. É uma situação que realmente a gente foge para aquela resposta. Cada caso é um caso, a gente individualiza. Por quê? A ideia é ótima. Quanto mais ostos você conseguir chegar em 15, 20 ostos, é maravilhoso. Só que essa paciente que muitas vezes está estimulando, você fez um estímulo, fez 1, 2. Nós vamos fazer então 7, 8 ciclos para chegar nesse número? Será que chegar com 4 ou 5? Mas lógico, quanto mais, maior a opção. Não mais indeterminado. Então eu acho que é uma estratégia boa. A questão é que como a gente vai fazer esse caminho? Né? E aí existe algumas recomendações. Vale a pena na paciente que tem muito poucos folículos eu usar uma dose muito alta de gonadotrofina, porque temos que lembrar que isso tem custo e alguém vai pagar a conta. Ou será que a gente poderia fazer uma dose menor, já que tem poucos, vão crescer poucos mesmos? Ou será que se eu fiz um ciclo e estou vendo que está crescendo 1 ou 2 dos 4 ou 5, eu não poderia mudar para uma estratégia de usar, por exemplo, uma medicação via oral, já que é para crescer 1 ou 2? Essas discussões, é isso que a gente alinha com cada caso. Acho que aquela paciente tem 5, 4, não vale a pena começar com comprimido, vá com injeção. Vê se consegue os 4, 5. Conseguiu os 4, 5, os 4, 5 são maduros, eu me animaria em fazer mais um ciclo. Agora, se de repente o objetivo deles é ter um filho, eu não vão fazer análise genética por algum fator que acho que não vale a pena naquele momento. Por que não fazer uma tentativa, transferir, ver o resultado, ao invés da gente já programar 3 ou 4 tentativas? Não, eu quero fazer análise genética, eu penso em ter 2 filhos, ou eu tenho muito preocupado com 2. Aí vale a pena a gente fazer previamente 3 ciclos. O 3 é um número muito utilizado, podia ser 4, podia ser 2, depende da resposta. Mas aí vale a pena a gente pensar nisso. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer, realmente entender o que faz sentido para esse casal. E tem outro fator, é duro falar nisso, mas a gente tem que falar também. O desgaste físico e emocional é fundamental. Aliás, a maior causa de dropout, que é a desistência do tratamento na Europa, onde o governo paga o tratamento em boa parte dos países, não é financeiro, é emocional. Mas aqui no Brasil, que o financeiro conta, ele também entra para a nossa avaliação. Às vezes, o bolso não permite fazer mais do que 2 tratamentos. E a paciente precisa se sentir frustrada porque ela não fez 3, como inicialmente proposto. No meu modo de ver, não. Você está fazendo aquilo que é possível da melhor maneira naquele momento. Ah, mas eu poderia ter preservado a fertilidade com meus 32 anos. Você não fez aquilo porque naquele momento não fazia sentido. Parem de sentir culpa, parem de ficar colocando esse processo como algo, mesmo porque, olha só, é um tema que ainda hoje é pouco explorado, ainda é recente a preservação social da fertilidade. Então eu acho que, como planejar? Avaliando todas essas variáveis, conversando com o casal, entendendo o que faz sentido para eles naquele momento, e sim, se for possível fazer, para quem tem baixa reserva, 3, 4 ciclos, porque quer mandar para análise genética, tudo, com certeza eu acho um caminho muito interessante. Perfeito, exatamente o que você falou. Gente, guardem isso. Faça o que está dentro das possibilidades, dentro do que o casal consegue, dentro do que dá para fazer. Se houver a possibilidade de guardar isso, o planejamento é alto, eu acho que sim. Eu também sou exatamente a minha linha de pensamento. E a gente já daqui a pouco está chegando no final, mas eu tenho um assunto que a gente precisa discutir aqui, porque eles que estão em tratamento, eles às vezes querem saber sobre esse tal de duo-stim e duplo estímulo. A gente não tem como falar de indução da ovulação aqui, fertilização in vitro, e não falar de duo-stim e duplo estímulo. Poderia até botar mais outros assuntos delicados, mas eu acho que esse, para nesse momento, é importante também. Vale tanto a pena, sim, Renato? Ótima pergunta. O tratamento sequencial, o que é sequencial, né? A gente chegou a falar no começo da nossa conversa aqui o que é normal da menstruação, que menstrua de 21 a 35 dias, porque o folículo cresce, depois quando ovula tem uma fase fixa, que é de 14 dias, né? Que se não engravidou, o que cresceu dentro do útero descama. Entre essa fase de crescer o folículo, ovular e esperar a menstruação, o ovário ele continua ativo. E existe, né, isso é um conceito, 2 a 3 ondas de levas desses oócitos, desses folículos que chegam na superfície do ovário. Uma chega praticamente concomitante com o início da menstruação. Essa leva está vindo. Quando está para ovular, por exemplo, pode vir uma outra leva. E essa leva que vem,
que começaram a ver, será que se nós estimulássemos com gonadotrofinas, ou seja, se eu desse o hormônio folículo estimulante, exógeno, comprado, estimulasse essa leva que seria perdida na natureza, porque ela só faz para mostrar que o ovário não para, assim como o coração pulsa, a circulação vem e continua essas levas. Eu conseguiria ter uma resposta e na China mostrar que sim, estimula que funciona. Mas era um protocolo meio bagunçado, colocava comprimido, com injeção, e até hoje a gente tem dificuldade de falar desse protocolo. Se não me engano é Xangai o nome desse protocolo. Aí, na Itália, o professor Ubaldi, da Clínica Genera, em 2016, ele publica. Vamos fazer o Duostin, 300 unidades no começo, com 75 de LH, desculpem. Faço uma injeção para amadurecer com LH do próprio corpo, que é o hormônio que amadurece, espero 4 dias e no 5º dia começa de novo e vai embora da mesma forma. E aí com isso, e quem entrou no estudo? Pacientes que tinham até 6 folículos, que tinham captado até 5 óvulos no ciclo anterior, ou seja, aquela paciente de baixo prognóstico. Então, para essa paciente que tem baixa reserva, eu posso fazer sequencialmente. Por exemplo, um caso de quem tem câncer, que tem que fazer o tratamento, vai começar a quimioterapia, vai fazer uma preservação oncológica. Eu não tenho muito tempo. É maravilhoso eu pensar nisso. De fazer tratamentos sequenciais, porque sim, eu não preciso esperar menstruar, eu posso pegar essa outra onda e ir nela. Só que aí começaram a ver, na Itália faz isso porque o governo paga por ciclo, e eles consideravam que aquilo era um ciclo, com 2 estimulações, então conseguia cobrar, então dava certo. Mas se eu tenho que pagar por tratamento, por medicação, por centro cirúrgico, fala, eu preciso ser tão rígido assim? Eu não poderia usar outras doses? Eu não poderia esperar ela menstruar? Às vezes aquela segunda leva ainda não veio bem. Eu não posso esperar uns 7 dias? Aí surge o conceito de Bistin, que não é tão rígido como o Duostin, mas a ideia é a mesma. Estímulos sequenciais. Se você tem uma baixa reserva, se tem uma pressa, se vai fazer um tratamento quimioterápico e não teve um número bom, eu acho uma ótima estratégia. Não, não é o meu caso. É uma opção. É uma opção. Por exemplo, às vezes eu tenho uma boa reserva, mas é uma paciente que mora na Europa, veio passar férias no Brasil, ela tem 30 dias aqui e vai voltar. Fez um primeiro ciclo, não foi bom? Fique à vontade e já emendar outro. Eu acho que é um caso que encaixaria bem. Agora, se eu tenho liberdade, eu posso entender esse ovário, eu posso entender os folículos. Eu não sei se você vai perguntar, se eu posso até comentar. Falei, será que o ciclo vai ser igual ao outro? Os trabalhos mostram que sim, são similares. Porém, tem uma publicação que eu acho maravilhosa. Ela saiu no Congresso Europeu do ano passado, o Polisos fez parte desse, só para citar alguém que a gente já citou aqui, né? Desse grupo. Eles pegaram mais de 800 pacientes, e agora vai ser essa publicação na Fertility, já foi aprovada agora em março, deve estar para sair para os próximos dias. Olha que eles pegaram 800 pacientes que tinham feito o mesmo protocolo, a mesma medicação, independentemente de qual empresa, fizeram a mesma. Na mesma paciente, com intervalo não maior do que 6 meses, então fez um ciclo e fez outro, e compararam para ver se a resposta de um ciclo na mesma paciente era igual ao outro. Resultado. 52% mantiveram a mesma resposta. Aí eu tive 26% que responderam mais. O segundo ciclo foi melhor que o primeiro. E 21% que respondeu menos. O segundo ciclo foi pior do que o outro. E para completar 100% para quem fez as continhas, porque deu 99%, são esses quebradinhos de 22,4%, 22,3%. Ou seja, praticamente 48% das pacientes fazendo a mesma dose na mesma paciente, com a mesma medicação, vão ter respostas que mudam de categoria. O que é mudar de categoria? Muitas vezes ela tirou 3 em um, vai tirar 10 no outro. Muitas vezes tirou entre 4 e 9, que foi essa nota de corte, e depois passou a tirar 15 no outro. Ou o contrário, tirou 10 em um, depois tirou 5 no outro. Então isso vai ser uma coisa que a gente não tem como dar certeza. São os mistérios da reprodução. Renato, estamos terminando o nosso podcast, que eu te falei, passa muito rápido. A gente está aqui conversando e eu ficaria mais 2 horas aqui conversando com você sobre isso. Mas eu acho que o Renato ele foi muito direto para vocês entenderem. E quem tiver interesse de saber mais também, ele vai deixar aqui a forma de contato dele, a gente põe também nas publicações. Mas eu queria te agradecer imensamente pela participação. Eu acho que a sua cultura, a sua capacidade toda, ela está demonstrada só da forma que você já fala, fora tudo que você publica e fora tudo que você ensina os médicos, que você é um professor nato.
Mas eu acho que foi muito interessante a gente poder ter conversado desse assunto. Daria para explorar mais. Eu posso até, eventualmente, a gente pode fazer um indução da ovulação 2, aí, porque tem mais coisas sobre remédios específicos. Mas eu acho que o público ele quer mais saber exatamente essas situações. Tem pouco, tenho muito, o que o médico pode me ajudar, coleto mais vezes, tratamentos e tal, e acho que a gente conseguiu abranger isso de uma forma muito legal. Então eu queria que você passasse só um recadinho final, pode falar suas informações da sua clínica privada, do instituto, se você quiser, da forma que você quiser falar, e dar uma mensagem para o pessoal, porque eu acho que isso é importante, né? A indução da ovulação é um ponto muito delicado, principalmente para a mulher, né, que está passando por tudo isso, que vai sofrer essas oscilações hormonais, que vai mudar o ciclo dela, né? Então a gente vai mexer nesses hormônios. Também seria um assunto para mais 1 hora de podcast aqui, né? Mas se você puder dar essas mensagens finais. Eu acho que, antes de fazer o agradecimento final, eu vou falar o seguinte: a infertilidade, a reprodução humana é um assunto que a gente tem muito a evoluir ainda, sabemos muito pouco, e ninguém sabe muito, porque se alguém soubesse, teria uma taxa de gravidez de 90% a 100%, porque como qualquer processo, se eu sei o erro, eu corrijo, e eu chego à perfeição. Isso não ocorre em nenhum lugar do mundo. Eu acho que a palavra persistência é uma palavra que vocês têm que ter realmente como norte dessa ação, não se culpar, se não fez antes é porque não fazia sentido, e a confiar, encontrar um profissional que possa acolhê-los ou acolhê-las da melhor maneira possível, do que vocês se sintam confiantes numa jornada. A certeza da gravidez ela não existe, mas de ter uma boa caminhada, isso sim pode ser oferecido. Como? Com verdade, sabendo das limitações das nossas áreas, sabendo que não existe grandes malabarismos para a gente achar isso. Existem muitas estratégias, mas poucas com boa evidência. E tentar. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente pode da melhor maneira possível, a gente talvez não saia com o resultado esperado, mas saia com a sensação que a gente fez tudo que a gente podia naquele momento e reflete sobre o processo, sobre outros caminhos. E em relação aqui para eu finalizar, eu queria dizer que para mim também, nessa jornada, quando eu cheguei na Ideia Fértil, eu tinha um professor que eu admirava muito, que está aqui na minha frente, que é o professor Valdemar, porque ele sabia ginecologia endócrina, falava dos mecanismos, aquilo me encantava, e eu acho que foi uma inspiração para mim é um privilégio estar aqui hoje. Quando você fez o convite, eu acho que foi quase uma convocação, não era nem um convite, apesar de ter me dado um vinho aqui, me fez um agrado, é uma convocação, porque tá aqui, Valdemar, para mim é uma alegria, é um privilégio, eu queria só te agradecer todo o carinho, hoje eu te considero como um amigo, foi meu professor, hoje é um professor ainda, mas é um amigo, e eu desejo muito sucesso no seu podcast, eu adorei estar aqui, e espero que ele possa chegar essa mensagem no objetivo de você estar organizando tudo isso, que é trazer realmente informação com diversos colegas, para quem esteja nesse caminho possa ter mais modos de entender e encarar esse desafio que é a infertilidade. Renato, obrigado, muito obrigado pelas suas palavras. Eu, só para você saber e o público saber, quando eu fiz essa ideia do podcast, exatamente porque eu também, com os meus problemas pessoais, né, de saúde, etc., eu queria recorrer não só à literatura médica, porque eu sou médico, mas eu não sou das outras áreas. Eu queria recorrer à experiência de outros profissionais. E eu achei que o podcast, quando eu fui ver um podcast de endocrinologia, e eu comecei a ver, eu falei, poxa, essa pessoa está convidando um monte de profissional que entende dos assuntos específicos, e é isso, eu consigo entender melhor o que o profissional está falando daquele meu assunto, eu consigo entender melhor. Então, acho que essa é a grande finalidade. Então, agradeço também a sua presença. Esse foi mais um Fertilicast. Eu estou muito feliz hoje, muito honrado de poder finalizar esse nosso episódio com uma informação tão bacana, tão importante para vocês. Se vocês curtiram, gostaram, divulguem, dão um joinha, um like, sabe? Siga. Nós estamos no Spotify, você pode ouvir no carro, nós estamos nas outras plataformas, quem está em casa e quiser assistir no YouTube, é legal, conhece a gente, vê como que nós somos, né? Mas esse foi mais esse episódio sobre indução de ovulação do Fertilicast.